conhecida de todo mundo, então não se preocupa, não. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. E pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar. E pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Aleluia. Senhor amado, nós queremos nos apresentar mais uma vez diante de Ti. Nós nascemos para Te adorar. Nós nascemos para Te adorar. Receba toda a honra, receba toda a glória. Fala aos nossos corações, ó Deus. Transforma-nos de dentro para fora, para trazer glória para o Senhor, que é a razão da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês podem se sentar. Eu convido, pode ser sentado aí mesmo. Nós tivemos um problema aqui, né? Pelo que eu estou vendo, né? Com o projetor. Obrigada, Yasmin. Eu perguntei, o pessoal ali não me respondeu. Yasmin já me respondeu ali do lado. Que eu não sei bem se ela estava ali, mas ela respondeu. Obrigada. Amém? Abra sua Bíblia aí. Em Salmos 51. E segura a sua Bíblia aí que você vai abrir um monte de vezes. Ainda mais que não tem o projetor ali para nos auxiliar, então vocês vão estar nessa função aí. Amém. E o relógio ali está meio... Eu olhei ali, está 0h46, eu vim olhar aqui e falei, gente, será que o Léo falou esse tanto? É 00:40? Não, é porque o meio do 8 ali sumiu, gente. Amém? Salmo 51, versículo 10. É bem conhecido. É um salmo de Davi. E é a oração que Davi fez quando pecou.
Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, estável, o que mais? Reto. Amém. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito, o meu está estável. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu fiquei pensando recentemente, eu sei que temos outras nacionalidades aqui, mas a grande maioria é brasileiro, e eu vi uma notícia que os evangélicos no Brasil aumentaram 3 vezes mais. Aleluia! É motivo de glória, aleluia. Amém? É coisa boa? Coisa boa, sim ou não? É mais gente tocada pelo evangelho, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Nossa, como assim? 3 vezes, aumentou 3 vezes mais. Jesus, com 11, ele revolucionou o mundo. O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. O que está de errado? Aí eu fiquei pensando, agora todo mundo calou assim. É coisa boa ainda? Alguma coisa está errado? Será que a gente está se convertendo mesmo? Aqui nós somos mais de 12, 15, 20. Nós estamos impactando quem? Nós estamos impactando quem? Às vezes nem a nossa casa a gente tem impacto nenhum. Pelo contrário, a gente está desimpactando as pessoas. Às vezes a gente está tirando as pessoas de Cristo. Com o nosso mau testemunho, com a nossa vida sem mudança. Isso me fez ficar pensando, alguma coisa está errada. E a gente tem que olhar pessoalmente, alguma coisa está errada. Aqui como Davi falou, né? Quando ele pecou, ele fez essa oração. E aí eu peguei várias versões. E aqui nós achamos as várias versões, né? O espírito reto, um espírito inabalável, um espírito estável. E ainda achei um aqui, vontade nova e firme. Todos têm o mesmo significado. Um espírito, e esse espírito aqui é um espírito com um E minúsculo. Um E minúsculo. Não é o Espírito de Deus, é o espírito do homem que se conecta a Deus. É um espírito do homem estável, reto, inabalável, com uma vontade nova e firme. E aí, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu tenho essa aliança, tem 25 anos. E eu uso essa aliança no mesmo dedo há 20 anos. No mesmo dedo. E algumas semanas atrás, eu nunca tirei assim, pouquíssimas vezes, nesses 20 anos, eu tirei essa aliança desse dedo. E algumas semanas atrás, eu tive uma alergia causada pela aliança. E eu tirei a aliança. E fiquei alguns dias. E o que me causou estranheza foi porque o meu dedo, ele deformou. A aliança, eu fiquei quase uma semana sem aliança. E eu tenho a marca da aliança. Não sai. Entendeu? Também tem o dedo deformado. A marca da aliança não sai mais do meu dedo. Eu acredito que eu posso passar talvez o resto da vida sem essa aliança.
e o meu dedo nunca mais vai ser o mesmo. Isso eu fiquei olhando e me fez refletir. Sabe que aliança é essa? Abra aí a sua Bíblia, ou abre alguém aí. Ali aparece? Provérbios 4, 23. Fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Sabe por quê? Posicionar o seu coração muda tudo. Quando você toma um posicionamento no seu coração primeiro, você muda tudo. No físico, no mental, no espiritual. Tudo tem que ser mudado. Você posicionar a sua aliança com Deus tem que te marcar. Tem que ter transformação na sua vida. As outras pessoas têm que olhar e falar, tem uma mudança ali. Tem uma marca de uma aliança ali. Se eu posso ficar sem a minha aliança, para sempre ela está marcada aqui, eu vou sempre lembrar que eu tenho uma aliança com meu marido. Não preciso da aliança para lembrar disso. Mas que para mim foi a coisa mais interessante quando eu coloquei a aliança. Todo lugar eu ouvia o barulho da aliança. E todo lugar que eu olhava, eu lembrava dele. Até porque eu nunca tive hábito de anel e sempre me trouxe muita agonia usar anel. E é curioso, né? Nunca consegui usar anel e uso a mesma aliança sem tirar quase há 20 anos. Quase há 20 anos? Não, 25, né, gente? Acabei de falar. Mas o Senhor quer uma aliança contigo. Só que é uma aliança que tem que trazer marca. Servir a Deus não é do jeito que você acha que você tem que servir a Deus. Servir a Deus sem mudança é o que a gente está vendo aí. O Brasil está todo servindo a Deus. Hã? Entre aspas. Exatamente. Está todo servindo a Deus. Mas sem marca. Sem marca de aliança. Sem marca de mudança. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Posiciona o seu coração. Assim como Paulo disse, eu trago em mim as marcas de Cristo. Que marcas você tem carregado? O que as pessoas olham para você, ela lembra? O que elas veem em você? Eu não estou falando de pastor, não. Eu não estou falando de quem tem cargo, não. Eu estou falando de você que foi chamado. Pastor também. Mas todo mundo é crente. Se você está aqui, teve alguma razão. Talvez você nunca ouviu falar, ou talvez você nunca decidiu por nada em Deus. Mas o Senhor, como nós acabamos de cantar, eu nasci para te adorar. Essa é a razão da sua vida. Só que nascer para te adorar não é aqui. Não é somente aqui. E aí você tem que lembrar todos os dias, que você está... Terça-feira o Juliano estava falando que nós estamos numa corrida. Lembrando, né? Leu sobre isso até. E aí eu fiquei pensando que realmente a Bíblia tem umas analogias, que dá para fazer umas analogias até interessantes. Porque eu fiquei pensando, realmente, nós estamos numa corrida, nós estamos numa escola, nós estamos numa guerra, nós estamos... Em que outra coisa? Ah, como se fosse um videogame, né? Cada fase mais difícil que a anterior. Você tem que entender que você está numa escola. E numa escola, se você não aprender, o que acontece? Hã? Repete. Se você não aprender, repete. E aí não aprendeu de novo? Repete de novo. Quanto tempo você acha que você vai passar pelas mesmas fases sem aprender?
A gente tinha um amigo que ele fez a primeira série, acho que 5 vezes. Tadinho. Primeira série é 7 anos de idade, né? Misericórdia. E você lembrar que você está numa guerra. Abre aí para mim, Efésios 6:13. Alguém lê aí para mim? Amém, amém. Olha só, que coisa interessante esse versículo mesmo. Nós conhecemos, né? Para colocar o quê? A armadura. E aí, exatamente isso, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Mas é isso aqui que eu queria que você prestasse atenção. Depois de terem feito tudo, o quê? Feito tudo o quê? Você está indo para a guerra. Está se preparando para a guerra. Aí você está falando aqui, coloca a armadura. Depois de você ter feito o quê? Colocada a armadura. Mantenham-se o quê? Firmes. Mantenha-se firme, porque você está numa guerra. Não tem distração na guerra. Você distrair numa guerra, acontece o quê, gente? É morte. Não existe distração numa guerra. Nós estamos numa guerra, você querendo você ou não, nós estamos numa guerra. Então você tem que estar preparado. Não é só preparar, porque você pode se preparar, mas se você não preparar aqui, você perde do mesmo jeito. Se um soldado não tiver uma preparação mental, quando ele entrar num campo de batalha, ele entra em pânico. Ele apavora. Ele tem toda a habilidade, ele tem toda a armadura, ele tem todo o conhecimento. Ele não tem capacidade mental para estar. Vai morrer do mesmo jeito. Mesmo com toda a habilidade dele, mesmo com toda a força dele, mesmo com toda a parafernália que ele pode estar carregando. Você está numa guerra. Nós estamos numa corrida, como foi o Juliano mencionou na terça-feira, e foi o que me trouxe todo esse pensamento dessas analogias. Estamos numa corrida. E aí ele mencionou a corrida que o brasileiro, todo mundo lembra, uma corrida que o brasileiro foi tirado pelo irlandês, ele estava na frente, um irlandês louco atravessou e puxou ele para fora. Ele chegou, se não me engano, em 4º lugar. Terceiro? Não, ele chegou em 4º, porque ele não ganhou medalha. Ele ganhou uma medalha especial. Ele ganhou uma medalha, uma honraria especial. Ou seja, a sua corrida, você não está competindo com ninguém. É mais ou menos isso. O diabo vai estar tentando te distrair, vai estar tentando te tirar. Só que no final, a honraria quem te dá é o Senhor. A sua corrida é individual, você não está competindo. Eu não estou competindo com o Ricardo competindo com a Temi. Ninguém está competindo com ninguém. Eu não estou competindo santidade com ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu sou, do que eu fui ontem. Então, eu quero que você olhe para você. Eu quero que você olhe para você, porque eu tenho que olhar para mim. Falar, alguma coisa está errada. Que espécie de evangelho é esse que eu estou vivendo? Que não tem mudança. Que não muda o meu caráter. Que você olhar para trás e você não vê mudança em você, e não tem mudança nenhuma em você, está errado. Tem alguma coisa não está certa. Realmente, videogame nem precisa falar muito, né? Já sabe uma fase mais difícil que a outra, e a graça do Senhor é que nos faz
passar de uma fase para outra. Realmente ele não colocou você no meio desse processo. Não é a intenção de Deus de colocar você, ai, me colocou numa guerra, porque Deus é maldoso, por que que eu estou passando por isso? Enquanto você está se lamentando, lamuriando, chorando, brigando com o processo que você está passando, enquanto você não entender que todo esse processo te faz crescer, você não passa desse processo. José, ele era um filho amado, mimado, querido do paizinho, que recebeu toda a boa educação, todo o carinho, toda a excelência que ele poderia receber. E José, naquele jeito que ele foi criado, tivesse sido tirado do palácio, ou tirado do pai dele, e colocado no palácio, ele era outra pessoa. Porque ele ia se achar. O processo faz Deus comando o processo. O processo não é para matar. O processo é para treinar, para te fortalecer, não para te envergonhar. Deus, ele não te colocou nesses processos, nessas etapas, nessas mudanças para te envergonhar. Ele te colocou para te amadurecer. Por mais difícil que possa parecer, não para te destruir, mas te fazer uma testemunha viva do que ele pode fazer. Testemunha viva do que ele pode fazer. Hoje eu vi não sei se alguém viu, uma notícia que acho que é bem recente. Acho que nos Estados Unidos, porque estava escrito, o menininho estava em coma, com bastante tempo em coma. Ele acordou, papel, escreveu no papel, Jesus is real. Jesus é real. Poucas horas depois o menino morreu. Ele voltou do falar isso. Jesus. Nossa vida é para glorificar. Eu não imagino a dor desses pais. Mas hoje, o mundo inteiro está vendo a mensagem que o Senhor deu para aquele Jesus. Amém? Realmente, nós temos que entender, assim como Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9, basta. O meu poder se aperfeiçoa. Quer dizer isso? Dependência. É o entendimento de que eu dependo do Senhor. É o entendimento de eu não tenho força, eu tenho Deus. Eu não sou inteligente, eu não sou forte, não interessa aquilo que eu acho que eu posso ter. Eu tenho o Senhor. José podia ser o mais bonito, o mais inteligente, provavelmente era o mais inteligente, porque o pai dele estava lá para ensinar, para educar, e foi usado isso futuramente na vida dele. Talvez ele poderia, ele se achar, Deus já tinha falado que iria usá-lo, então já era. Ele passou por um processo mais duro do que o outro. Talvez no primeiro, a gente já ia passar o resto da vida com raiva dos irmãos. Já ia morrer de câncer, de tanto ódio que a gente ia ter dos irmãos e alimentar e pronto, já morria já ali. Mas ele continuou excelente. A Bíblia fala que ele continuou excelente em tudo o que ele fazia. E continuou adorando a Deus. Ele era um jovem que muito cedo ele conheceu o Senhor. Ele não precisou que os pais o levassem o tempo inteiro e falassem, está certo, está errado, está certo, está errado. Muito cedo, ele foi tirado e entendeu. Eu sirvo ao Senhor e eu tenho que dar testemunho onde eu estiver. E aí vem a outra endemoniada,
tentar agarrar, ele podia ter agarrado. E aí? Ninguém ia saber? Ele podia ter escondido. Ela provavelmente também. E aí? Quem ia ver? Quem ia saber? Deus. Talvez fosse descoberto, mas a gente não estaria aqui falando da história dele se ele tivesse. Ou talvez estaria. Mas como o inverso, porque seria, no caso, a falha de José, ele poderia ter sido muito maior. Ele poderia ter visto muito mais a glória de Deus. Como nós podemos pegar Sansão, ele poderia ter ido muito além se ele não tivesse brincado. Entender que o processo faz parte e que Jesus é real. Não é modinha. Todo mundo é crente. É parte do meu sábado, é me arrumar e ir para a igreja. E aí você pensa que realmente o que importa são as nossas lutas internas. A nossa guerra é travada, quê? É internamente. É internamente. As cadeias, tem gente mais livre do lado de dentro da cadeia do que tem gente do lado de fora. Tem gente do lado de fora acorrentado na mente, com mente aprisionada. Tem gente dentro da igreja com mente aprisionada e não entendeu que foi liberto, que as cadeias foram quebradas, que as correntes foram quebradas. Nós somos libertos, nós somos salvos. Jesus, ele veio para trazer essa liberdade para as nossas vidas. Você realmente, e aí depende daquilo que você permite que o diabo coloque de luta na sua vida. O diabo apresenta, e aí você aceita se você quiser ou não. E muitas das vezes a gente compra e aceita, e vive, internaliza, e vive como quem é prisioneiro. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe aberto, que nós vamos ler alguns versículos de Salmo 27. Também é um salmo davídico. Também um salmo bem conhecido. Amém? Espera aí, que minhas páginas estão grudadas aqui, a minha Bíblia novinha. A minha Bíblia estava só o bagaço. Aí o Léo trouxe uma Bíblia, glória a Deus. E aí meu marido me presenteou. Tipo, né? Amém, amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? Quem estava falando isso? Davi era um homem de guerra. Ele entendia de perigo, ele entendia de batalha, ele entendia de guerra. Ele entendia de perseguição. E ele estava falando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele sabia que um exército podia ir contra ele, mas que a força dele tinha que estar no Senhor. Mas isso daqui é entender na mente. É entender que primeiro, para você ganhar uma batalha, você tem que ganhar na sua mente. É você entender que a sua dependência é do Senhor, não é de você. Ele podia se achar, eu sou o cara, eu sou Davi. Quantas batalhas eu já ganhei? Eu já sei, eu tenho estratégia já de guerra. Não era a estratégia de guerra, era o entendimento de que o Senhor, ele precisava ganhar com o Senhor, porque sem o Senhor não adiantava nada. Foi o erro de Saul, se achar o bom. Mas quando ele entendeu, ele sabia, ele não podia se achar
o importante de situação nenhuma. Independente da batalha, independente da guerra, independente da circunstância, ele sabia que a guerra era vencida com o Senhor. E aí no versículo 2 fala, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. É aonde que não vai temer? O meu coração. Pode ser que as minhas pernas vão estar bambeando, mas meu coração não vai temer, não. Pode ser que eu tenha medo, mas eu vou com medo porque eu confio no Senhor. Como Esdras, quando ele foi mandado levar o povo, e ele fala, tem um versículo que ele fala, eu tive medo e tive vergonha de pedir para o rei que mandasse um exército junto conosco, e eu pedi para o povo jejuar. Medo não é o problema. É não colocar o seu medo no lugar certo. Porque quando nós temos medo, muitas das vezes, nós colocamos no lugar errado. Nós apavoramos e tomamos atitude de maneira errada. E aí ele fala no versículo 3, como nós acabamos de ler aqui, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, eu estarei confiante. Ou seja, no meio da guerra, eu vou ter paz. Não porque eu me garanto, mas porque a minha paz vem dele. Não, eu posso ter, exatamente o Léo estava testemunhando aqui dos momentos mais difíceis da vida dele. Mas a nossa paz tem que ser do Senhor, tem que vir do Senhor. E quando nós colocamos a nossa paz no Senhor, nós conseguimos testemunhar da bondade dEle, da glória dEle, do mover dEle, daquilo que Ele faz. Porque é Ele que nos sustenta nos momentos mais dolorosos. E aí, vamos ler o 4. Uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Eu nem acredito que ele queria morar dentro do templo, não. Vamos todo mundo mudar para cá? Sabe o que é esse morar na casa do Senhor? É a presença de Deus. É essa presença que tem que morar conosco. Nós tivemos um retiro recentemente, né? Maravilhoso. Foram dias que nós estivemos todos juntos e vimos mover de Deus, e vimos pessoas fazendo compromissos com Deus, e música, e louvor, e brincadeira, mas todo mundo na presença do Senhor. É maravilhoso, não é? Dá vontade, nossa, vamos ficar por aqui. O pessoal estava até falando, vamos morar por aqui. É exatamente isso. Porque é fácil. É fácil quando está todo mundo num ambiente de adoração. Quantas vezes a gente vem para o culto, ouve uma palavra e dá aquela... Ai, agora eu quero uma mudança na minha vida. Agora eu vou trazer uma mudança para a minha vida. Mas quando chega lá fora, a vida é outra. As lutas são outras, as situações são outras. Os afazeres são outros. As guerras são outras. As coisas cotidianas tomam conta do nosso dia. E eu não estou falando só de pecado, eu estou falando de coisas naturais da vida. Que muitas das vezes você chega no final do dia e fala, Senhor, misericórdia. Eu não li um versículo hoje. Eu não falei nem bom dia, Espírito Santo. Não falei nem oi. Que dirá orar e gastar tempo de oração. E a gente tem que aprender, claro, a nos organizar. Mas entender que a nossa vida é lá fora, principalmente. Aqui é um pequeno pedaço.
E às vezes, se eu perguntar para vocês o que foi ministrado semana passada, a maioria vai ter dificuldade de lembrar. Aliás, gente, por que fecharam essa porta aí? Estão tentando cozinhar a gente? A maioria vai ter dificuldade, mas uma coisa que eu ouvi uma vez, e é muito verdade, que às vezes a gente pensa, nossa, mas eu ouço, e às vezes não, parece que não está entrando dentro de mim. Mas se você for pensar, você lembra o que você comeu? Não. Semana passada? Não. Ontem? Não. Mas aquilo te alimentou. Aquilo te fortaleceu. Então, às vezes você acha que você não está, eu não estou lembrando, mas uma coisa está sendo plantada, está sendo plantada, está sendo plantada, está sendo plantada, e o Senhor vai fazer crescer. Tem coisas que talvez você não fazia, que você fazia, que hoje você não faz mais, e que o Senhor traga cada vez mais mudança dentro de você. Amém? E realmente, abre aí, Salmo 51, nós acabamos de ler, Salmo 51, 10. Agora é o 11. Alguém grita aí para mim. Amém. Nós queremos, Davi, ele queria estar na presença do Senhor. E o mesmo Davi fez essa oração, depois que pecou: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. A intenção de Davi ali, de querer morar na casa do Senhor, é carregar a presença do Senhor aonde quer que ele esteja. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. O Espírito Santo escolheu, o Espírito que criou todo o universo, escolheu morar dentro de você. Isso não é coisa pouca. E realmente nós temos que aprender a contemplar a bondade, a orientação de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E aí no 27, 5, no Salmo, gente, 27, 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança em um rochedo. Ele é o que preserva a nossa vida. Mas, mais uma vez, você tem que sempre entender, a sua mente é a mente de Cristo. A Bíblia nunca falou que você não vai passar problema. A Bíblia nunca falou que você não vai passar dificuldade. A Bíblia nunca falou que você não vai passar por doença. A Bíblia nunca falou que você não vai passar por calamidade. Mas Ele disse que você vai ter paz. E Ele disse: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Credes em Deus, credes também em mim. A paz dele excede todo entendimento. É aquela paz que todo mundo vai olhar e falar: com esse tanto de problema, como é que consegue estar em paz? Eu estaria louco. A gente não pode viver como o mundo, gente. A gente não pode viver como o mundo. A gente não pode, eu não estou falando como o mundo. Eu estou falando como um mundo que não conhece a Jesus. Eu estou falando de uma nação que diz que 1 a cada 4 brasileiros são evangélicos. Nós temos que viver nessa paz. Por que nós estamos tão depressivos? Por que nós estamos tão sem confiança em nada? Tão ansiosos? A nossa paz tem que estar no Senhor. E aí, 27, 8, ele fala: a teu respeito diz o meu coração. É porque eu quero que você lembre que ele está falando ao coração dele. Ao teu respeito diz o meu coração. Busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei.
A minha aliança com o Senhor precisa me fazer voltar para Ele. A minha aliança com o Senhor precisa me fazer buscá-lo. Você não tem e não pode e não deve ser mais o mesmo. Você precisa ser marcado. A sua marca tem que ser visível. Não pode ser uma marca superficial. Não é uma marca que tirou aqui a aliança. Daqui meia hora, nem lembrava mais que tinha essa aliança aqui. Não, tem que ser capaz de olhar para o resto da sua vida e falar, peraí, está faltando uma aliança aqui. Porque eu já fui marcado. Porque eu já fui marcado. O problema é porque a gente quer viver sem renúncia, sem mudança, sem marca. E não é possível. Em Lucas 9:23 fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que nada te afaste do Senhor. E eu quero, para a gente encerrar, abre aí, em Efésios 4. Quatro, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e aspereza dos homens que induzem a um erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Que a gente deixe de ser criança. Criança é que precisa ser levado. Criança é que precisa ser corrigido. Criança é que precisa ser guiado. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Nós precisamos, sim, ser orientados pelo Senhor. Mas enquanto a gente não entender, é pesado servir a Deus, porque a gente ainda é criança. Porque aquele negócio, tem muita proibição. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... É criança que vê desse jeito. A Bíblia diz que a lei é boa. Que a lei aponta para Cristo. Que a lei direciona para Cristo. Mesmo parecendo que ela é dura, mas ela está apontando para Cristo. Mas a lei, ela é o quê? Vem aqui, Lucas. Que eu já fui tutora dessa criança, a lei é tutora. Enquanto você é criança, você precisa de alguém para andar assim, ó. Vai, aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Hoje, é adulto. Eu não sei nem onde está. Eu não preciso seguir a vida. Por quê? Porque quem é adulto, como nós acabamos de ler aqui, é maturidade. Quem é maduro não precisa ser guiado. Criança precisa ser guiada. Criança precisa ser guiada. Criança precisa ser, não é por aí, é por aqui. Até chegar o dia de falar, um dia José precisou ser guiado, orientado. O dia que ele foi levado, não precisava mais de orientação. Ele já sabia, porque ele já conhecia a Deus. A gente muitas das vezes, maturidade não é questão de idade. É questão de entendimento e conhecimento de Deus. De quem você é em Deus, qual é a sua identidade em Deus. Qual é a sua identidade em Deus? Qual é a sua marca no Senhor? Você tem aliança? Você tem marca dessa aliança? Você é marcado pelo Senhor por essa aliança. Eu queria que você se colocasse de pé e nós vamos orar.
assim como Davi orou esse Salmo 51, você vai pedir para o Senhor um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito estável, uma vontade nova e firme, pés não vacilantes. Muitas das vezes nós vivemos uma vida meia boca, e a gente se contenta só com culto no sábado e da terça-feira e sei lá o que for. É por isso que a gente não traz mudança para lugar nenhum, porque a nossa vida não tem mudança. E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu ainda falei: Senhor, mas parece que eu só falo sobre isso. Mas parece que o povo não entende. Se não tem mudança na sua vida, eu não falei? Escola é exatamente isso. Não aprendeu? Volta. Não aprendeu? Volta. Vai ouvir o professor falando a mesma coisa de novo. Não aprendeu? Vai ouvir de novo. Eu já reprovei. É um terror, porque você vai ouvir tudo de novo. Além de você ser maior do que os outros que vieram. Aí às vezes você olha e fala: nossa, parece que aquela pessoa chegou ontem, já está deslanchando em Deus. É mais ou menos isso, é o repetente com aqueles pequenininhos. Está lá o cavalão e os pequenininhos sabendo e respondendo tudo. E o repetente ainda está lá de novo, sem saber o que ele já tinha visto. O Senhor está falando para você: muda a sua vida. O Senhor está falando para mim: muda, é questão de caráter. O nosso problema é moral. A gente tem que aprender a viver no secreto aquilo que nós vivemos no público. A sua vida tem que ser a mesma. A sua vida tem que ser a mesma que você vive no privado. Tem que ser aquilo que você vive no público. E aí eu pergunto para você: se eu colocasse um telão aqui, eu posso passar os seus pensamentos aqui nesse telão? Eu não quero nem que você me responda, porque os meus não podem. Vou mentir para vocês? Talvez não sejam coisas assim tão, não se assustem comigo, não são coisas assim tão cabeludas, mas não podem. Eu estou falando para todo mundo. Nós precisamos de mudança. Não estou falando de pensamento. Pode passar a sua vida no telão? Pode passar aquilo que você faz quando você está sozinho no privado? Posso passar aqui no telão? Ou vai trazer muito escândalo? Se eu não posso passar a sua vida, algo não está certo. Algo não está certo. Nós precisamos de mudança. Que o Senhor traga, nos dê um coração, um espírito reto, inabalável, um espírito constante, uma fé firme, uma fé que olhe para Ele. O Senhor te chamou para coisas grandes. O Senhor te chamou para impactar outras vidas. Eu não estou falando nem da Irlanda inteira, mas se você impactar quem está do seu lado, se você impactar o seu marido, se você impactar o seu amigo, se você impactar o seu vizinho, se você impactar os seus filhos, mas não viva a mesma vida. Não seja medíocre. O Senhor não nos chamou para mediocridade. Você não é qualquer um. Feche os seus olhos e peça ao Senhor: Senhor, me dá um espírito reto. Senhor amado, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos. Senhor, sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, vê se há em nós algum caminho mau, nos guia pelo teu caminho eterno, nos dá um espírito conectado ao teu espírito, que se pareça contigo,
Que nós venhamos, ó Deus, ter a nossa vida transformada, o nosso caráter parecido contigo. Liberta a nossa mente dos nossos medos, das nossas fraquezas, daquilo que nos acorrenta mesmo sem sabermos. E muitas das vezes estamos acorrentados, com mente acorrentada, com vida acorrentada, sem entender que nós somos libertos pelo Senhor, que nós somos libertos pelo sangue que nos libertou. Nos dá uma vontade nova e firme em Ti, Jesus. Traz vergonha em nós pelas coisas que fazemos, pela vida que vivemos. Não é possível, Deus. Tanta gente diz que serve ao Senhor e não anda como quem te serve verdadeiramente. Não anda como alguém que conhece o Senhor verdadeiramente. Que não seja a nossa história, Senhor. Porque aquilo que nós vivemos no público não interessa para Ti. Aquilo que eu mostro para os outros não interessa para Ti, Jesus. Interessa aquilo que eu vivo dentro da minha casa, aquilo que eu vivo no meu íntimo contigo, Senhor. Nos transforma de dentro para fora. Nos transforma de dentro para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite. A Bíblia diz que Ele nos aceitou. Ele nos chamou. E às vezes a gente fala, você quer aceitar Jesus? Não, você já é aceito por Ele. Você quer entender que você já foi aceito? Eu gostaria de fazer esse convite. Eu não conheço esse Jesus. Eu gostaria de conhecer. Esse é o convite. Eu não conheço essa vida. Eu não conheço essa paz. Eu não conheço essa liberdade. Porque quando você está lá fora, você não é livre. Você acha que você é livre, mas você é escravo. Liberdade é quando você pode fazer o que você quiser, mas você não faz porque você não quer, porque você é livre. Eu te convido, você que não conhece essa paz, ou que já conheceu e deixou de caminhar, ou deixou sua aliança, Ele te convida, porque Ele te escolheu. E você está livre para fazer essa escolha. Ainda que não seja agora. Mais para frente. Depois. Não se intimide, não se envergonhe. Não deixa de fazer essa melhor escolha da sua vida. Melhor passo da sua vida. Amém? Salva de palmas ao Senhor, que é digno de toda adoração, todo louvor. Aleluia.